Olá, boa tarde. Marcos Amorim da SPED para quem faz aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Pronto aqui para mais uma live, a nossa live de número 67 sobre o SPED fiscal. Na live de hoje, nós vamos dar continuidade aí ao nosso estudo do bloco K, já está durando um bocadinho, e vamos falar dos registros K290, K291 e K292, que são os registros que tratam das operações relacionadas com produção conjunta, né? E aí o que é produção conjunta? São aquelas produções em que você tem um ou mais insumos gerando dois ou mais produtos acabados. Então, hoje a gente vai focar a nossa atenção nesse tipo de assunto. Eu vou compartilhar aqui a tela com você e a gente vai começar a estudar esse tema a partir de agora. Deixa eu me preparar aqui e vamos nós. Aula 67, registros K290 e filhos. Então, o que é que a gente tem aqui? A produção conjunta, né? A ordem de produção. Nós temos três partes aqui que a gente precisa informar. A primeira é a ordem de produção. A gente tem um registro só para informar a ordem de produção. Depois nós temos os dois registros filhos, que é o registro K291, que são os itens que eu produzi, e o K292, que são os itens que eu consumi durante esse processo produtivo. Então, esses três registros aqui geram a totalidade das informações desses produtos relacionados aí à produção conjunta. Então, vamos estudar, começando aqui pelo registro K290, que traz para a gente a definição, né, como sempre. Então, a gente tem aqui o que é esse registro K290. Ele tem o objetivo de informar a ordem de produção relativa à produção conjunta e o que é a produção conjunta, né? Foi mais ou menos o que eu já expliquei no início dessa live. Entenda-se por produção conjunta a produção de mais de um produto resultante a partir do consumo de um ou mais insumos em um fluxo produtivo comum, onde não seja possível apontar o consumo de insumos diretos aos produtos resultantes, que podem ser classificados conforme a relevância nas vendas do contribuinte como coprodutos ou subprodutos. Então, o que é que ele está dizendo aqui para a gente? Uma produção conjunta, eu não consigo mensurar, por exemplo, se eu tenho um insumo só, por exemplo, leite. Eu pego leite in natura, do leite in natura eu consigo produzir o leite integral e o leite desnatado. Só que no momento em que eu estou dando entrada nessa produção, eu não consigo mensurar quanto que eu vou produzir de leite integral e quanto que eu vou produzir de leite em... Deixa eu habilitar minha webcam aqui. Quanto que eu vou produzir de leite em leite integral ou leite desnatado. Então, quando eu não consigo fazer essa mensuração, ou simplesmente pelo fato de eu ter dois ou mais produtos acabados a partir de um mesmo processo produtivo, eu utilizo o registro K290. Quando eu tenho vários insumos, ou então só um insumo, e a partir daí eu gero um único produto acabado, eu tenho a chamada produção normal, que a gente estudou lá nos registros K230 e K235. E no K250 e 55 as operações envolvendo encomenda, né? Então eu fiz uma industrialização por encomenda e aí, nesse caso também se aplicaria essa situação. Vários insumos para um único produto ou um insumo para um produto, esses dois registros. Quando eu tenho produção conjunta, um insumo ou mais para mais de um produto acabado, de um produto resultante do mesmo processo produtivo, então eu utilizo o K290. Ok. O que é que nós temos aqui de informações relevantes sobre esse registro? Vamos abrir aqui o registro K290 e vamos pegar as informações relevantes sobre ele. No bloco K, devem ser considerados para a classificação de produção conjunta apenas os produtos resultantes classificados como coprodutos. Então, coproduto é um produto que sai junto ali, né? São produtos principais que eu acabo produzindo ao mesmo tempo. Não se deve informar a produção de subprodutos. Exemplo, processo produtivo, deixa eu até organizar isso aqui melhor. Processo produtivo que resulta em dois subprodutos e um coproduto, declarar nos registros K230 e K235. Processo produtivo que resulta em dois coprodutos e um subproduto, declarar no registro K290 e K300. Então, olha que interessante, aqui eu tenho dois subprodutos e um coproduto. Tá? Então, nesse caso, eu tenho apenas um produto efetivamente que eu vou vender, né? Eu posso até vender um subproduto. Só que o que é que diferencia um produto ou um coproduto de um subproduto? Um subproduto, ele não é finalidade da empresa produzir subproduto, né?
Então, por exemplo, eu tenho uma fábrica de doce de banana. Então, a minha produção é de doce de banana. E eu produzo um subproduto que é a casca do insumo de banana, que eu posso vender, por exemplo, para empresas que fabricam adubo. Então, nesse caso, eu tenho um subproduto que não tem tem um aproveitamento econômico com ele, porque eu posso vender, mas não é o objetivo da empresa produzir casca de banana. O objetivo da empresa é produzir doce de banana. Então, essa aqui é a grande diferença entre uma coisa e outra. No K230 e 35, eu vou informar apenas coproduto. Se o meu coproduto é um só, eu vou informar no K230, K235. Se eu tenho mais de um coproduto, como colocou aqui, ó, 2 coprodutos e um subproduto, aí eu vou informar no K290 e K300. Tá? K290 são as operações normais e o K300 quando envolve em industrialização por encomenda. A mesma coisa que a gente viu no K230 e K235. Devem ser informadas. Aí ele vai falar aqui das ordens de produção. A. As ordens de produção iniciadas e concluídas no período de apuração do registro CACEM. B. As ordens de produção iniciadas e não concluídas no período de apuração, em que a ordem de produção ficou em elaboração. Ou seja, aqui ele está falando do seguinte: eu comecei e terminei no mesmo período de apuração do CACEM, ou seja, eu estou no mês de abril de 2020. Comecei minha ordem de produção no mês de abril, terminei no mês de abril. Beleza, isso é uma condição para eu informar aqui o meu registro K290. Outra situação: as operações iniciadas e não concluídas no período de apuração. Então, iniciei uma ordem de produção em abril e não vou terminar essa ordem de produção nesse mês, vou deixar para o mês que vem. Então, nesse caso, eu também vou informar em que haja informação de produção e ou consumo de insumos. O K292, onde eu vou informar os insumos que eu estou consumindo, e o K291, o produto resultante que saiu desse processo produtivo. Depois a gente tem a linha C, que diz que fala das ordens de produção iniciadas em período anterior e concluídas no período de apuração. Então, tem uma ordem de produção que começou em março, terminou em abril. Então, eu também vou informar isso no meu registro K290 no mês de abril. E, por fim, D. As ordens de produção iniciadas em período anterior e não concluídas no período de apuração, em que haja informação de produção ou de consumo ou em consumo de insumo, K292. Que é isso aqui. Comecei minha ordem de produção em março. Em abril, eu consumi mais alguns insumos, né? ou gerei alguma produção. Então, haja informação de produção e ou consumo de insumos. No mês de abril teve geração, né? K292 insumo, K291 produção. Só que não terminou a ordem de produção ainda no mês de abril. Ela só vai terminar no mês de março, maio, junho. Ou no mês de maio, junho, né? Para frente. Então, eu passei o mês de abril inteiro com a minha ordem de produção que já estava aberta em março e não será finalizada em abril. Vai ser finalizada em maio, por exemplo. Então, nesse caso, eu também vou informar o meu registro lá no bloco K, registro K290 do mês de abril, para informar ou essa produção, K291, ou os insumos consumidos no K292. Por fim, nós temos aqui a ordem de produção que não for finalizada no período de apuração, deve informar a data da conclusão da ordem de produção em branco. Campo 3, data final da ordem de produção. No período seguinte, e assim sucessivamente, a ordem de produção deve ser informada até que seja concluída, e caso exista apontamento de quantidade produzida e ou quantidade consumida de insumos. Então, o que ele está dizendo aqui, basicamente, se você tem uma ordem de produção, exatamente esse último exemplo que eu acabei de dar, que você abriu no mês de março, no mês de abril, você não mexeu nela, você não mexeu no K291, não mexeu no K292, ele está, pelo que a gente está interpretando aqui do texto, a gente precisa também informar esse registro K290 para marcar, né, para identificar que ó, a ordem de produção está aqui, não está esquecida, porém não teve nenhuma movimentação de insumo ou de produção nesse período, nesse mês. Então a gente vai inclusive testar isso no PVA daqui a pouquinho. Depois a gente vai para os campos. Nós temos o campo 2, que é a data inicial da ordem de produção, e aqui nós temos a data de início deverá ser informada se existir ordem de produção, ainda que iniciada em período de apuração, cujo registro CACEM correspondente esteja em um arquivo relativo a um mês anterior. Tá? Então, aqui é a minha data de início da ordem de produção. Eu sempre vou informar ela sempre que eu tiver minha ordem de produção aberta, seja no mês anterior ao início da produção, seja no próprio mês, né? Só não vou poder informar, abrir uma ordem de produção para o mês seguinte. E aí que ele complementa falando que é obrigatório se informar do campo código do documento, né, código da ordem de produção, e o campo data final da ordem de produção.
Então, se eu tenho uma data final da ordem de produção e o número da ordem de produção lançada no meu SPED fiscal de abril, por exemplo, obrigatoriamente eu tenho que ter uma data de início dessa ordem de produção. Eu não consigo finalizar a ordem de produção sem iniciar ela. E aí complementa falando que o valor informado deve ser menor ou igual à data final do registro CACEM. O que isso quer dizer? O registro CACEM é onde eu informo o período de apuração, que vai ser basicamente igual ao registro 0000. Então a minha data de início da ordem de produção tem que ser pelo menos o último dia desse mês, no caso aqui que a gente está usando como exemplo, de abril, para que faça sentido eu escriturar esse registro K290, né, como tendo iniciado dentro do mês de abril. Depois a gente tem o campo da data final da ordem de produção, onde a gente vai informar a data de conclusão da ordem de produção ou deixar ele em branco, né, em caso a ordem de produção não seja concluída até a data de encerramento do período de apuração. Chegou no dia 30 de abril, minha ordem de produção ainda não está fechada, ela vai virar para o mês de maio, não tem problema, é só deixar o campo da data final da ordem de produção em branco. Nessa situação, a produção ficou em elaboração. Então é importante, inclusive, a gente diferenciar aqui o que é o conceito de produção em elaboração e o conceito de produto em processo. Normalmente as pessoas acabam confundindo isso. O produto em processo é aquela situação em que eu tenho um produto que eu fabriquei, veio de um processo produtivo, terminou, concluí, só que ele ainda não está acabado, ainda não posso vender esse produto. Então eu vou pegar ele e vou passar por um outro processo, né, por outra fase do processo produtivo, para daí chegar num produto acabado, chamado produto tipo 04. Tá? Então isso é uma coisa, produto em processo é um produto que eu vou reutilizar, que eu vou inserir numa nova fase da produção. A produção e elaboração é aquele momento em que eu dei entrada nos insumos, mas que eu ainda não dei saída na produção. Então, no momento, por exemplo, que eu abro uma ordem de produção, coloco lá os insumos, fechou o mês, eu não fechei a ordem de produção e passou para o mês seguinte, eu não tenho mais os insumos, porque eu já aloquei na produção, e também não tenho o produto acabado, que está sendo produzido. Portanto, nesse caso, eu não tenho que me preocupar com o saldo. Essa mercadoria que eu dei entrada aqui, esse insumo vai sair do outro lado X quantidade de produto acabado. Então eu tenho que colocar isso já no meu estoque no mês de abril? Não, negativo. Você vai apenas dar baixa do seu estoque dos insumos e vai deixar o lançamento tanto dos insumos quanto dos produtos acabados sem levar em consideração essa produção que está em elaboração. Quando você finalizar a produção, aí sim você vai pegar os produtos acabados e vai alocar no seu estoque. Aqui nós temos outra informação relevante. Se preenchido, das três situações, se preenchido o que? A data final da ordem de produção. Então ele fala, data final da ordem de produção deve ser menor ou igual à data final do registro CACEM e ser maior ou igual que a data inicial da ordem de produção. Então, registro CACEM vai ser, no nosso caso aqui, de 1º de abril de 2020 até 30 de abril de 2020, que é parecido, né? Que é igual lá ao registro 0000. Então, a minha data final ela tem que ser menor ou igual à data final do meu registro CACEM, ou seja, menor ou igual do que ao último dia do mês que eu estou apurando, né, naquele período. E ser maior ou igual do que a data inicial da ordem de produção, certo? Então, importantíssimo isso, né? Eu não posso fechar minha ordem de produção antes de ter aberto ela. B. Quando a data final da ordem de produção for menor que o campo data inicial do registro 0000, a mesma deve ser informada no período de apuração, no primeiro período de apuração do CACEM. O que é isso que ele está dizendo aqui? Aqui acho que vale a pena a gente compartilhar a tela para eu explicar para vocês. Deixa eu fechar aqui. Ó. Então eu tenho aqui ó, o meu registro CACEM. E aqui eu estou informando o período inicial e o período final. Então eu formei 1º de abril a 30 de abril. Só que eu poderia também informar períodos menores. Por exemplo, 1º de abril de 2020 até 10 de abril de 2020. Digamos que eu faço aqui meu controle a cada 10 dias. Então nada impede que eu faça esse tipo de registro aqui no meu registro, no meu bloco CACEM, no meu CACEM. Só que o que acontece? Quando o fechamento, né, a data final da ordem de produção for menor do que essa data inicial aqui do meu SPED fiscal, ou seja, quando for de meses anteriores, eu vou informar no primeiro período do registro CACEM, é isso que ele está dizendo. Usualmente, normalmente, a gente não cria vários registros CACEM para trabalhar, a gente cria um só. Então, tendo um só, simplesmente você vai lançar nesse período que abrange o mês inteiro e acabou, está tudo resolvido. Por fim, nós temos a linha C, que fala que quando a data final da ordem de produção for menor que o campo data inicial do registro, ou seja, o início do mês, né, é obrigatório existir pelo menos um registro K291
e não deve existir o registro K292. Então, aqui ele está estabelecendo uma regra, né? A gente pode até testar se essa regra funciona realmente no PVA. O que é que ele está dizendo aqui para a gente? Ó? Note que ele está falando de uma data de final da ordem de produção, ou seja, fechamento da ordem de produção, menor do que a data inicial do registro 0000. Ou seja, se eu estou em abril e a data final da ordem de produção é menor do que a data inicial de abril, quer dizer que essa ordem de produção fechou no mês de março. E aí fica a pergunta, né? O que é que uma ordem de produção do mês de março, que foi finalizada em março, está fazendo no mês de abril? Por que eu estou informando ela aqui? E aí ele ainda condiciona aqui ao fato de que eu obrigatoriamente tenho que informar o K291 e não posso informar o registro K292. Então, engraçado que o PVA ele não fala sobre essa questão, né? Pelo menos eu não identifiquei aqui, e nem perguntas frequentes. Então ficou meio no ar essas duas questões aqui. Note que ele também fala aqui da data ser menor do que a data de início da ordem de produção, ou do registro do SPED fiscal. Então, na prática, é o seguinte, eu estou referenciando, nesses dois casos aqui, uma ordem de produção que já foi finalizada no período anterior. E aí a pergunta, né, pode isso? Porque na aula passada a gente estava estudando os registros de correção de apontamento. E lá nós estudamos tanto o registro K270, 75 e K280, que tem lá as seus respectivos registros, né, de alteração. Porém, o registro K290, K291 e 92 não estão lá nesse registro e que a gente faz esse tipo de alteração. Então, o palpite que eu tenho é que essas informações aqui, quando eu lanço uma ordem de produção que já está finalizada, eu estou fazendo uma correção da minha produção. Né? O que também não faz muito sentido se a gente for pegar a situação de que, se eu precisar fazer um ajuste negativo, né? A gente não teria essa possibilidade. Então, isso aqui é uma questão que a gente precisa questionar, perguntar a nossa Cefaz, cada um de nós, né? Quem trabalha com isso. Qual é a finalidade de eu informar uma ordem de produção que já foi encerrada no meu SPED fiscal de um mês posterior? Eu vou tentar fazer essa consulta aqui na minha Cefaz e ver o que é que eles me respondem. Campo 4. Código de identificação da ordem de produção. Então, aqui a gente vai simplesmente informar o código da ordem de produção que nós temos, certo? Então, vamos conhecer agora esse registro aí, K290 do SPED fiscal. Vamos buscar aqui, registro K290, aqui está. Então, bem simplesinho, eu só vou informar o início da ordem de produção, o final da ordem de produção, certo? Agora a gente pode fazer aqueles testes que a gente viu lá no nosso mapa mental. Primeira coisa que eu vou testar, eu vou lançar um arquivo no mês de março de 2020 e vou fechar a ordem de produção dele, 30 de março de 2020, e vou dar um número, lá 1, 2, 3, 4. Pronto, lancei tudo aqui, vou salvar e vou validar. Né? Lembra que ele falou que a gente tem que lançar obrigatoriamente o registro K291 e não informar o K292. Então a gente vai começar fazendo esse teste aqui para ver se ele está realmente fazendo esse tipo de validação. Já apareceu um erro aqui, ok? E ele traz para a gente, deixa eu aumentar um pouquinho. Se o campo data final da ordem de produção for menor que a data inicial do registro 0000, que foi o que aconteceu, né? 31 de março é menor do que 1º de abril, é obrigatório que seja informado pelo menos um registro K291 e não deve existir um registro filho K292. Ok, então aquela regra realmente está valendo e está sendo aplicada aqui. Vamos um pouquinho além, vamos agora voltar, né? Ver se a gente acha mais alguma particularidade. Eu acho que a gente ficou de testar mais alguma outra particularidade. Que foi... eu vou lançar a minha ordem de produção começando em abril. Começando em março, por exemplo, né? E não sendo finalizada em abril. Só que eu não vou lançar nenhum K291 e nenhum K292. Ou seja, eu vou simplesmente informar que aquela ordem de produção existe. Tá? Embora não tenha tido nenhum tipo de movimentação. E aí, segundo o que a gente estudou nessa parte aqui, a gente não teria nenhum erro, né? Porque ele pede que a gente marque, que a gente informe isso. No período, ele fala aqui, a ordem de produção que não for finalizada no período de apuração deve informar a data de conclusão da ordem de produção em branco no período seguinte e assim sucessivamente a ordem de produção deve ser informada até que seja concluída. E caso exista algum apontamento, aí sim a gente vai informar o K291 e K292. Ou seja, a gente não precisa informar nenhum registro filho do K290, apenas informar que a ordem de produção está ativa. Vamos fazer isso. Vou deixar aqui em branco. Vou informar aqui o código da ordem de produção, salvei.
E aqui os dois outros registros filhos estão em branco. Vamos validar o nosso SPED fiscal e ver se ele vai criticar isso ou se ele vai deixar passar. Deveria deixar passar. Pronto, maravilha. Então, a validação está funcionando 100% perfeitamente. Deixa eu deixar aqui já no registro certinho. E aí vamos voltar para o nosso mapa mental para a gente continuar aqui os nossos estudos. Ok, acho que daqui a gente cobriu todos os pontos mais relevantes. Agora a gente precisa, uma coisa que eu gostaria de testar. E se eu não trabalho com ordem de produção, tá? Eu sou uma empresa, não tenho ordem de produção, simplesmente vou lá, produzo o que tem que produzir e acabou. Então a gente pode fazer esse teste também, se o PVA vai aceitar o meu lançamento sem nenhum tipo de ordem de produção. Então é simples, vou entrar aqui, e aí nesse caso, como eu não tenho ordem de produção, a data inicial e final vai ser sempre a data inicial do mês e a data final do mês, ou seja, eu vou relatar tudo que eu produzi ao longo de um mês inteiro. Então vou colocar aqui, início 1º de abril, está no SPED de abril aqui, até 30 de abril de 2020. E o código de identificação vazio, ou seja, ó, ele não deixa eu informar. Vamos salvar aqui e validar para a gente ver qual é a mensagem de erro que ele vai trazer para a gente. A gente já descobriu que ele vai apresentar um erro. Vamos ver aqui, ampliar. Obrigatório informar o código de identificação da hora de produção quando informada a sua data de início. Entendi. Ok, então nesse caso, vou deixar em branco aqui. Vou deixar em branco aqui e vou salvar. Vamos ver se nesse caso ele aceita apenas que eu informe os registros filhos, né? Já que eu não tenho uma ordem de produção. Interessante. Ou seja, se eu não tiver uma ordem de produção, não trabalhar com ordem de produção, eu vou deixar esses campos em branco, né? Porque afinal de contas, não estou trabalhando com ordem de produção. E vou apenas preencher os registros filhos. Aí os insumos e os itens produzidos, certo? Que é exatamente o que a gente vai começar a estudar a partir de agora, voltando aqui para o nosso mapa mental. Então, já descobrimos aqui algumas coisas interessantes sobre o registro K290. Então vamos lá, registro K291, produção conjunta, itens produzidos. Definição. Esse registro tem o objetivo de informar a produção acabada de produto em processo, tipo 013, aquilo que eu falei, né? Vou utilizar ainda em outra fase do processo produtivo. E do produto acabado tipo 04, tá? Todos dois lá no campo tipo do item do registro 0200, é lá que a gente define o tipo da mercadoria. Originados da produção conjunta, inclusive daquele industrializado para terceiro por encomendante. Então essa parte aqui é bem importante, né? Ele fala inclusive daquele industrializado para terceiro por encomendante. Então, quando eu sou um terceiro, estou fazendo a produção conjunta para um cliente meu, eu também preciso informar o registro K290, K291, K292. Tá? Eu vou informar isso lá no meu SPED fiscal enquanto industrializador. Já o encomendante vai informar em outro registro, que é o que a gente vai estudar na aula que vem, que é o registro K300, 301 e 302. Agora a gente tem aqui, o produto resultante é classificado como tipo 03, aí ele vai explicar, né, o que é o tipo 03. Produto em processo quando não estiver pronto para ser comercializado, mas estiver pronto para ser consumido em outra fase da produção. E tipo 04 quando estiver pronto para ser comercializado. Então, está pronto para vender, né, é minha atividade fim, tipo 04. Ainda vou utilizar em outro processo produtivo, então tipo 03. E aquele alerta ainda para a gente a quantidade. A quantidade da produção acabada deve ser expressa obrigatoriamente na unidade de medida de controle de estoque, constante no campo 6 do 0200. Ou seja, se eu tiver uma outra unidade de medida para controlar a minha produção lá na parte, né, no processo produtivo, eu tenho que lembrar de converter essa unidade de medida para a unidade de medida de controle do estoque. Tá? Porque é esse formato, é esse tipo de informação que o SPED fiscal deseja receber. Depois a gente tem aqui nas informações relevantes sobre o registro. Esse registro não deve ser escriturado quando a data final da ordem de produção do registro K290 for menor que o campo data de início do registro 0000. Foi o que a gente acabou de ver, inclusive, fizemos o teste, né? Lancei lá a minha ordem de produção começando e terminando no mês de março e ele me acusou esse erro, né? Pedindo que eu informasse. Agora, interessante, a gente está informando aqui, ó, registro K291. E, no entanto, lá ele cita o K292, que a gente não deveria informar. Então, vamos pegar isso aqui, vamos aproveitar para testar isso.
Esse registro não deve ser escriturado quando a data final da ordem de produção do registro K290 for menor que o campo do registro 0000. Ok. Então, finalizei minha ordem de produção no mês anterior. Não devo informar, nesse caso, o registro K291. Porém, mais em cima um pouquinho, a gente viu exatamente o contrário, né? Quando a data final da ordem de produção for menor que a data do início do registro 0000, que é exatamente o que a gente está vendo aqui, ó. Data final da ordem de produção menor que a data inicial do registro 0000. A mesma situação. A mesma coisa que está escrita aqui. Porém, aqui ele está dizendo que é obrigatório informar o K291. E já aqui embaixo, ele está dizendo exatamente o oposto. Ele está dizendo aqui, ó, que esse registro não deve ser escriturado. Tá? Quando a data final for, ou seja, menor do que o mês que eu estou. Então, quem é que está falando a verdade agora? A informação que eu tenho no registro K291 ou a informação que eu tenho aqui no registro K290? Então, vamos testar isso, né? A gente fez metade do teste. A gente foi lá, viu a situação quando a gente tem uma ordem de produção. Então, eu vou voltar aqui, 1º de março de 2020, 31 de março de 2020, e eu vou colocar um número de ordem de produção. Salvei. Dá um Ctrl M, sim, ok, validar. Pronto, aí a gente tem aquele erro. E, inclusive, olha só o que diz aqui. Vamos ampliar. Se o campo data final da ordem de produção for menor que o campo de data início do registro, ou seja, meses diferentes, né? Finalizei minha ordem de produção antes do mês atual. É obrigatório que seja informado pelo menos um registro K291 e não deve existir nenhum registro filho K292. Então tá estranho isso aqui. Um registro, o K290 está dizendo que tem que informar, o K291 diz que não é para informar. Quem está falando a verdade, a gente vai ter que fazer um teste aqui, fazer um lançamento no registro K291 para ver. Vou entrar aqui, vou fazer um lançamento aleatório só para a gente testar essa situação. Quem é que está falando a verdade aqui? Salvar, vamos validar. Fazer o processo de validação. Pronto, apareceu um erro. Vamos ampliar aqui. Somente pode ser informado neste campo um valor de código do item cujo tipo do item do registro 0200 seja igual a 03 ou 04. Ou seja, ele está questionando aqui o tipo do item que eu estou informando. Como o tipo do item que eu informei é um tipo de matéria-prima, né, eu preciso informar um tipo 04. Vou colocar esse aqui junto e agora eu vou validar novamente. Fazer aqui o processo de validação. Pronto, agora foi validado com sucesso. Ou seja, realmente eu preciso informar o registro K291. Mas e agora, como é que fica essa situação aqui do registro K291, informando que eu não devo escriturar esse registro? Será que eu cometi um erro na hora que eu estava fazendo aqui a minha escrituração, preparando minha aula? Vamos verificar isso aqui direto na fonte. Então, spqf.in/guia. Vamos tirar essa história limpa agora. Buscar o registro K291 e pegar essas observações. Então, F3, K290, 2 pontos. Eu vou cair já direto no registro. Aqui está ele. E vamos lá, vamos buscar a informação. Ele vem apresentando aqui uma série de dados para a gente. E quando o processo não for controlado por ordem de produção, não é isso que eu quero. Estamos no K290, eu quero o K291. Pronto, aqui. Esse registro não deve ser escriturado quando a data final da ordem de produção do registro K290 for menor que a data de início do registro 0000. Ou seja, realmente eu não cometi nenhum erro aqui quando estava preparando a aula, não. Essa informação aqui no guia prático, né, lá na página 237, está equivocada. Ela está indo de encontro ao que a gente tem no registro K290, que fala exatamente o oposto. Que você tem que informar nessa situação pelo menos um registro K291. Tá? Então, ou seja, a gente tem que desconsiderar, pelo menos seguindo a regra do próprio PVA, né? A gente não conseguiria enviar o nosso expediente fiscal se não seguisse a regra que está no K290. Então, a gente tem que eliminar essa regra do K291 aqui. Então, ou seja, isso aqui não vale, não faz nenhum sentido dentro do PVA no momento de fazer a validação do meu expediente fiscal, certo? Então, beleza, vamos prosseguir aqui. Campo 2. O código do item produzido deverá existir no campo código do item do registro 0200. Ok. Então, para eu utilizar ele no meu registro K290,
K291 no caso aqui, ele tem que estar cadastrado no 0200. E B, o tipo do produto deve ser 3 ou 4, né? 0304. Inclusive foi o que a gente viu agora, né? Eu coloquei lá um produto que era matéria-prima e ele já deu aquela mensagem de erro apontando pra gente, ó, só 3 ou 4 aqui. Aí eu fui lá, fiz a alteração e ficou tudo certo. Por fim, o campo quantidade, onde não é permitida a quantidade negativa. E isso aqui acaba aí tirando aquela minha teoria, né, de que eu poderia utilizar uma ordem de produção que já está finalizada num mês que não teria nada a ver, tipo, terminei a ordem de produção em março e lanço ela no mês de abril. Por que eu faria isso se a ordem de produção já está finalizada? Então, meu palpite seria para uma correção, né, um ajuste de lançamento. Porém, isso não será possível porque eu não consigo informar uma quantidade negativa. O máximo que eu vou conseguir fazer é adicionar alguma quantidade de produto que eu não consegui fazer. Tá? Para mim está estranho esse lançamento do registro, né? Depois que a ordem de produção já foi finalizada. Mas vamos prosseguindo aqui para ver se a gente descobre alguma coisa. Então, beleza, terminei aqui. Então, como que eu vou escriturar meu registro K291? Coisa mais simples do mundo, né? A gente acabou de fazer aqui, inclusive. Vamos entrar aqui, registro K290. Vou aqui nele. E simplesmente vou lá e vou escolher o meu produto. Que produto é esse aqui? É um produto, item produzido. Então, o que foi que eu produzi? Por exemplo, o cupim aqui, não é cupim, o bicho não, é a carne. Eu produzi através de um processo de abate de gado, né? Peguei lá a carcaça, fui dividindo, até que eu cheguei lá num pedaço de cupim. E aí, eu gerei um produto tipo 04, que é esse aqui. Quanto que eu gerei dele? 1 Q. Note que aqui não mostra pra gente a unidade de medida. Então, a unidade de medida vai ser exatamente a que eu coloquei aqui, ó. Quilograma. Então, eu gerei 1 quilo aí de cupim no meu processo produtivo, certo? Beleza. Salvei aqui. Agora, para eu gerar esse cupim, eu preciso de insumos, que é o registro K292. Aí eu posso ter um ou mais insumos e a função desse registro é que aqui eu tenho que ter pelo menos 2 produtos resultantes. Tá? Então eu tenho que ter um insumo, pelo menos um insumo, e aqui pelo menos 2 produtos resultantes para ser considerado uma produção conjunta. Então vamos voltar aqui e continuar nosso estudo lá no registro K292, que é o registro onde a gente vai ver os insumos, como é que a gente lança. Definição: esse registro tem o objetivo de informar o consumo de insumo, componente, no processo produtivo, relativo à produção conjunta. Então, se no K291 eu informo que eu estou produzindo, que eu produzi, no registro K292 eu vou informar aquilo que eu estou utilizando como insumo. Depois nós temos aqui nas informações relevantes sobre o registro. Na industrialização efetuada para terceiro por encomenda, deve ser considerado os insumos recebidos do encomendante e os insumos próprios do industrializador. Então é importante isso aqui, tá? Qual é o viés aqui? Aqui eu estou falando do industrializador. Eu recebi uma encomenda e estou efetuando essa encomenda para o meu cliente. Nesse caso, eu vou informar no registro K290, 91 e 92, tanto os insumos que eu utilizei no processo produtivo, quanto os insumos que eu recebi do meu encomendante. Tá? Então, todas essas informações têm que estar lá. Já no caso do encomendante, a pessoa que fez a encomenda, ele vai registrar isso no registro K300, e aí na aula que vem a gente fala de todas as particularidades desse assunto. Depois a gente vem aqui, ó, o consumo de insumo, componente, cujo controle não permite um apontamento direto, não precisa ser escriturado nesse registro. Então, o que ele está falando aqui? Às vezes a gente tem um insumo que a gente pega ele, tem um exemplo quando a gente estava estudando, se não me engano, no registro K230 e 35, que era a produção de sapato. Então tinha lá o galpão, tinha os insumos que utilizavam para fazer o sapato e tinha a história da cola. Tinha uma bombona lá de cola que eles pegavam sempre no almoxarifado. Só que não usava e devolvia para calcular, né, quanto que consumiu. Simplesmente ficava lá na ordem de produção e quando acabava pedia outra bombona e ela ia sendo utilizada em diversas ordens de produção ao longo do tempo. Então esse tipo de produto, esse tipo de insumo, que é o que ele fala aqui, ó, cujo controle não permite um apontamento direto, não precisa ser escriturado no registro. Então, se você tem um tipo de produto desse, você não precisa se preocupar em escriturar ele no registro K292, certo? Prosseguindo, a quantidade consumida deve ser expressa obrigatoriamente na unidade de medida de controle de estoque, constante no campo 06 do registro 0200, unidade inventariada. É o que a gente viu, inclusive, no registro K291. Então, tanto no K291 quanto no K292, informar levando em consideração a unidade de medida do cadastro de produto, a unidade inventariada. Por fim, aqui nesse tópico,
Esse registro não deve ser escriturado quando a data final da ordem de produção do registro CAD 290 for menor que a data inicial do registro do registro 0000. Isso aqui tá ok, né? A gente viu esse erro lá, inclusive, só que a gente não testou. Eu não fiz um lançamento de um insumo lá no registro CAD 292 para testar se ele realmente vai dar para mim um erro quando eu tentar fazer esse tipo de lançamento. A gente, inclusive, pode fazer esse teste daqui a pouquinho. Deixa eu só terminar esses dois campos que a gente vai lá. Campo 2. Código do insumo componente. Então, tem 3 regrinhas aqui. O código do item insumo deverá existir no código do item do registro 0200. Então, tem que estar cadastrado lá no 0200. B. O código do item, componente insumo, deve ser diferente do código do produto resultante. Ou seja, eu não posso, por exemplo, dar entrada em leite in natura e sair no CAD 291 leite in natura de novo. Ou dar entrada em leite integral e sair do outro lado leite integral, tá? Isso não pode acontecer. Se isso acontecer, vai aparecer um erro no meu SPED fiscal. Inclusive, a gente vai testar essa situação também daqui a pouquinho. Por fim, o C. O tipo do componente insumo deve ser igual a 00, 01, 02, 03, 04, 05 ou 10. O que é cada um desses códigos? O 00 é o produto para revenda. Então, posso utilizar um produto que é predominantemente utilizado na revenda como insumo no meu processo produtivo. Eu posso usar uma matéria-prima, que é o 01. Eu posso usar um material de embalagem, que é o 02. Posso usar o 03, que é um produto em processo, aquele que a gente viu, né? Veio do meu processo produtivo e eu vou utilizar em outra fase do processo de produção. 04 é o produto acabado. Então, eu posso utilizar um produto acabado? Posso reprocessar um produto acabado? Pode. Não tem nenhum impedimento com relação à legislação do SPED fiscal que proíba o contribuinte de fazer isso. O que é que se pede? Se pede que entre 3 e 4 você vai avaliar. Você usa ele mais para produzir ou você usa ele mais para revender? Ah, eu uso muito mais para revender. Então você vai classificar como 04 produto acabado. Ah, não, eu uso muito mais para produzir. Então você vai classificar ele como 03. E isso não impede, inclusive, que você venda essa mercadoria. Emita nota fiscal para os seus clientes. Não tem nenhum problema com relação a isso. Tá? O 05 é o subproduto, que a gente deu exemplo aqui da casca de banana, né? A indústria que fabrica doce de banana. E nós temos o 10. O 10 são outros insumos. Se ele não se enquadrar em nenhuma dessas hipóteses aqui, e você ainda assim utilizar ele no seu processo produtivo, você vai utilizar ele como outros insumos. Agora, é importante não confundir outros insumos com um produto intermediário. Tá? O que é um produto intermediário? Inclusive, ele não está aqui na lista. Eu não lanço, não informo produto intermediário, tanto no caso 230 e 35, quanto também no caso 290, 91 e 92. O que é um produto intermediário? Por exemplo, tem uma fábrica de bolos. Então, eu preciso de alguns ingredientes. Farinha de trigo, limão, ovos, açúcar, manteiga, leite. Então, eu misturo tudo isso e sai um bolo. Quais são os produtos intermediários que eu tenho para fabricar o bolo? Eu tenho, por exemplo, a tigela ou a batedeira que eu utilizo para fazer esse processo. Eu tenho, sei lá, a colher de pau, se eu bato na mão. Eu tenho também o forno, né, onde eu preciso aquecer o bolo. Eu tenho a forma, onde eu coloco o bolo. Então, todos esses são exemplos de produtos intermediários. Eles participam na produção do produto, porém eles não se integram ao produto. Eu não consigo identificar lá depois do bolo pronto que tem um pedaço da forma ali. Que bom, né? Imagine se fosse assim. Então, eu não consigo identificar a presença de um produto intermediário dentro da minha ordem de produção. Até o próprio gás, por exemplo, que eu utilizo, né? Então, ele é queimado, transformado em calor e isso aquece o bolo. Embora eu saiba o que aconteceu, eu não consigo identificar ali um pedaço de calor, um pedaço de gás dentro do bolo, o que é muito bom também. Por fim, nós temos o campo 3, quantidade consumida, que também não devemos ter quantidades negativas. Ok, então cresce o mistério aí sobre o que é que está fazendo um produto, uma ordem de produção fechada no período de apuração posterior ao seu fechamento. Vamos prosseguindo aqui. Então agora vamos fazer o nosso teste dessas informações. Deixa eu pescar aqui o que a gente vai testar. A primeira coisa que a gente viu foi que eu não posso escriturar um registro CAD 292, tá? Quando a minha ordem de produção já foi finalizada. Então a data de fechamento dela é anterior ao mês que eu estou trabalhando. Então é exatamente isso que a gente vai simular aqui agora. Tem uma ordem de produção que começou em 1º de março, fechou em 31 de março e eu estou no mês de abril. Então, teoricamente, se eu lançar um produto aqui, eu vou ter uma mensagem de erro no meu SPED fiscal. Vamos verificar isso. Vou lançar aqui Vou lançar o leite in natura. Pronto, leite in natura aqui. E vou
fazer meu processo de validação. Vou gerar aqui. Pronto, apareceu aqui minha mensagem de erro. Provavelmente é aquela mesma, né? Deixa eu aumentar aqui. Inclusive apareceu outra mensagem de erro. Tem que informar a quantidade, né, desse lente in natura que você está utilizando. Vou colocar um aqui. Vamos fazer o processo de validação novamente e verificar a mensagem de erro que nós recebemos. Vou ampliar aqui um pouquinho. Pronto. Se o campo data final da ordem de produção for menor que o campo data inicial do registro 0000, é obrigatório que seja informado pelo menos um registro K291 e não deve existir nenhum K292. Ok, então essa regra realmente está sendo seguida à risca aqui pelo PVA. Deixa eu buscar aqui o K290 de novo. Vamos fazer agora outro teste. Vou buscar aqui na minha pesca. A gente ficou de testar, se não me engano, essa situação aqui. Que o código do item deve ser diferente do código do produto resultante. Então vamos lá fazer isso. Eu vou chegar aqui no registro K291 e vou alterar ele para leite in natura também. Leite in natura. Oxente. Oxi. Pera aí. Vou começar. Pronto. Agora. Vou lançar ele aqui. Eu tenho leite in natura de um lado, leite in natura do outro. Vou fazer o meu processo de validação. Ver se realmente essa regra está sendo respeitada pelo PVA. Ok. Ó, inclusive agora apareceram alguns erros aqui. Vamos ver o que é que está acontecendo. Ampliar. Somente pode ser informado nesse campo um valor de código do item, cujo tipo do item seja igual a 3 ou 4. Ou seja, eu só posso lançar como insumo, inclusive responde a essa questão aqui, né? Que é o tipo do insumo, do tipo de insumo que eu estou lançando. Então eu tenho que respeitar aquela regra estabelecida lá no PVA. Então eu não posso lançar algo que não seja do tipo 3 ou do tipo 4. Só que, interessante que aqui, ó, vou deixar isso aqui mais para frente. Vamos respeitar aqui. O valor informado no campo código do item do registro K292 deve ser diferente do informado no K291. Ok, então ele está respeitando aquela regra lá que a gente falou. E aqui eu tenho também, se o campo data final for aquela situação, né? Eu não mudei lá a configuração da ordem de produção. Então eu vou fechar aqui, vamos buscar de novo o K290 e agora eu vou fazer os ajustes que ele me solicitou. Primeira coisa, eu vou apagar aqui as informações da ordem de produção ou mudar para o mês de abril. Vou mudar para abril. Pronto, então um problema está resolvido. O segundo problema é que eu não posso realmente utilizar o mesmo produto em dois lançamentos diferentes. E agora eu entendi o que ele está falando aqui. Ó. Ele falou, aqui é referente ao K291, que eu não posso lançar um produto que não seja do tipo 3 ou tipo 4. Então isso aqui está certo realmente. Eu pensei que ele estava se referindo ao registro K292, só que não. Então, o K292 vale aquela regra que a gente acabou de ver. Ó. Todos esses produtos aqui você pode utilizar. Inclusive, a gente pode verificar qual tipo de produto que eu estou lançando aqui. Né? O leite in natura é um produto, é uma matéria-prima que eu estou lançando. Vamos lá verificar. Registro 0200, 14 aqui, leite 11, leite in natura, matéria-prima. Então, está lançado como matéria-prima, por isso que acusou o erro lá no meu registro K291. Então, para resolver isso, simplesmente vamos lá no bloco K, registro K290, e aqui a gente vai lançar um produto que realmente é resultante desse leite in natura. Que produto é esse? Vou botar aqui o leite integral e vou botar aqui também o leite desnatado. Bom, então, tenho dois produtos resultantes de um único insumo. Então, dessa maneira aqui, eu escrituraria o meu registro K290, 291 e 292. Vamos validar o SPED fiscal e ver se vai aparecer mais algum erro aqui no nosso lançamento. Pronto, agora foi validado com sucesso. Maravilha. Vamos voltar aqui. Agora a gente tem o perguntas frequentes, que é a parte mais legal da nossa aula, né? Que é onde a gente vai estudar situações reais. Então eu vou mostrar para vocês a partir de agora dúvidas reais de contribuintes reais que fizeram perguntas ao fisco buscando algum tipo de orientação. A gente vai analisar essas orientações dadas pelo fisco e explicar com base, tentar identificar, né, com base em tudo aquilo que a gente estudou agora, essas informações lá no documento chamado perguntas frequentes. Então eu separei aqui as perguntas
a gente vai começar a analisar cada uma delas. A primeira delas é a 16.6.1.13. O que é que essa pergunta traz para a gente? Como informar no registro K235 os casos em que um insumo gerou mais de um produto? Então, agora que a gente acabou de estudar, de ver essa aula, a gente já tem plena condição de identificar que essa pergunta aqui é equivocada. Porque a gente viu que o registro K235 eu vou informar os insumos para a produção de um único produto que vai aparecer lá no registro K230. Quando eu tenho mais de um produto, gero mais de um produto, eu não posso usar K230 e 35. Nesse caso, eu tenho que usar o K290, 91 e 92. Então, vamos dar uma olhada na resposta do fisco agora com relação a isso. Abre aqui. Para o caso de produção conjunta, onde o consumo de uma mesma matéria-prima gera mais de um produto resultante, devem ser informadas as quantidades de consumo de matéria-prima em um registro K292 e os produtos resultantes com as respectivas quantidades no registro K291. No caso de produção conjunta informada no registro K290, não se deve informar o consumo específico do registro 0210. Quem não sabe ainda o que é o registro 0210, é simplesmente a chamada lista técnica, eu gosto de chamar de receita de bolo do meu produto. Quando eu tenho um produto no registro K230 e 35, normalmente eu tenho lá a minha ficha técnica, quanto que eu uso de cada ingrediente para fazer determinado produto. Quando eu vou para o K290, 91 e 92, eu não tenho a obrigação de informar, eu não devo informar o registro 0210, tá? Inclusive, mais na frente a gente vai ver uma questão que ele fala, mesmo que a sua UF obrigue você a informar o 0210, você não deve informar esse registro no momento que se você estiver utilizando ele na produção conjunta, certo? Então vamos prosseguindo aqui. Pergunta 16.6.1.27. Essa pergunta diz o seguinte: qual a diferença no preenchimento da FD quando utilizo registros relacionados à produção conjunta? Aí ele vai responder para a gente, tá? Ele está perguntando qual a diferença no preenchimento quando utilizo o registro relacionado à produção conjunta. Agora, que a diferença, faltou dizer a diferença do que, né? Provavelmente ele está perguntando a diferença entre a produção normal, K230 e 35, com a produção conjunta. E aí o fisco vai explicar para ele. A produção conjunta tem como resultado mais de um produto resultante a partir do consumo de um ou mais insumos de um mesmo processo. Então, produção conjunta, eu tenho um insumo e tenho mais de um produto resultante no final. Não se deve utilizar os registros K290, 91 e 92 para informar uma produção de um único produto, que caberia nos registros K230 e 35. Então, se eu estou produzindo só um item, eu não tenho que falar de K230 e 35, é K290. Se eu estou produzindo um único item, não tenho que falar de K290, 91 e 92. Eu vou escriturar K230 e 35. Quando houver produção conjunta, não há cálculo de consumo específico. Então, o que é o consumo específico? É um outro nome que a gente tem lá para a lista técnica, né? Que é esse registro 0210 que a gente falou aqui. Então, não é para fazer isso. Por fim, por isso, independente de a UF do estabelecimento informante ter dispensado a entrega do registro 0210, não se deve informar uma lista técnica para produtos provenientes da produção conjunta. Então, se o produto é produção conjunta, esquece 0210, é como se não existisse. Já no caso 230 e 35, se a sua UF obrigou, aí sim você vai informar. Depois nós temos a questão 16.2.1.3. A questão diz o seguinte: como informar a produção conjunta de N produtos utilizando-se X insumos? Ele está falando que ele tem mais de um produto, né? N, e X insumos, que pode ser um ou mais. Então o físico vai explicar para ele, e nesse ponto também a gente já tem plena condição de entender. O registro K290 deve ser utilizado para informar a produção conjunta, a produção de mais de um produto resultante a partir do insumo de um ou mais insumos. O consumo, né? A partir do consumo de um ou mais insumos. No registro K291, informa os itens produzidos e no K292 informa os insumos consumidos. Foi o que a gente estudou, inclusive, fizemos os testes aqui no PVA e tudo. Haverá N registros K291 e X registros K292 hierarquicamente abaixo de um registro K290. Foi o que a gente viu, né? A estrutura aqui do PVA. Não se deve preencher o consumo específico 0210 nesses casos. Então, a hierarquia que ele está citando aqui é essa aqui. K290, então, tem o K290 em cima e abaixo dele eu tenho no mesmo nível um K291, que é o produto produzido,
e um K292, que é o insumo que eu estou utilizando nesse meu processo produtivo. Posso ter aqui mais de 2 produtos? Pode ter até 1000. Você pode ir clicando aqui no maisinho e adicionando produto até não ter mais. Por exemplo, creme de leite aqui. Então, eu quero lançar creme de leite. E quero lançar aqui também um leite em pó. Pronto. Então, esse aqui são meus produtos. Vamos validar. A gente vai ver que não vai ter nenhum tipo de erro ou advertência no nosso SPED fiscal por conta disso. Então, é completamente limitado a quantidade de produtos que eu posso lançar nesses registros. Depois nós temos aqui a questão 16.6.1.17. Industrialização de soja e trigo e outros. A prática operacional no processamento da soja é uma quantidade X de matéria-prima para uma produção Y de farelo de soja, Z de óleo bruto e A de casca. Então ele gera aqui, né, a partir de um único produto, soja no caso, ele vai gerar uma quantidade de farelo, uma quantidade de óleo e uma quantidade de casca. Ou seja, de um produto ele vai gerar 3. Inicialmente, se tem uma expectativa de produto acabado baseada na amostra da matéria-prima. A matéria-prima poderá dar maior ou menor rendimento em função da qualidade da mesma. O trigo em grãos, que segue a mesma prática da soja, X quilos de matéria-prima para Y de farinha de trigo e Z de farelo de trigo. A variação na produção se dará de acordo com a qualidade do trigo. Como informar no bloco K? Então, é a pergunta dele, né? Basicamente, ele está perguntando como que ele escritura uma produção conjunta no bloco K, que é o físico vai responder para ele aqui. Então, essas situações se referem à produção conjunta, onde o consumo de uma mesma matéria-prima gera mais de um produto resultante. Então, organizar aqui. A produção conjunta é informada por meio do registro K290. Nesse caso, devem ser informadas as quantidades de insumo de matéria-prima, no K292, e para cada produto resultante, farelo de soja, óleo bruto e casca, deve ser informado um registro K291. Foi o que a gente viu, né? Então, se a gente pegar e fizer uma analogia, a gente vai ver lá no K292 eu informei o leite in natura, que seria o equivalente aqui à soja, e no K291 eu informei lá o leite integral, desnatado, em pó, creme de leite, que são esses resultantes que ele tem aqui: farelo de soja, óleo bruto e a casca. Prosseguindo, nós temos agora a questão 16.6.1.23. Trabalhamos com 90% da produção sendo feita por meio da desmontagem de uma matéria-prima em diversos produtos. A origem da nossa matéria-prima é o abate do frango vivo, dando origem a vários outros produtos: filé de peito de frango, coração, coxa, miúdo e etc. Precisamos saber quais são os registros obrigatórios para estes casos, onde os produtos não possuem uma estrutura definida para a ordem de produção, para informar os registros 0210, K230 e K235. Então, ou seja, ele, na cabeça dele, acredita que ele vai informar esse tipo de produção nos registros K230 e 35 e vai informar o 0210. Né? Então, a gente já tem condições de entender que não vai ser assim, né? A gente vai usar a ordem de produção conjunta. E resposta do fisco para ele. A situação colocada se refere a uma produção conjunta onde o consumo de um mesmo insumo, frango abatido, gera mais de um produto resultante: frango inteiro, peito, coxa, asa, etc. E note um detalhe aqui interessante. Ó. Qual a diferença entre um frango abatido e um frango inteiro? Praticamente nenhuma, né? Na verdade, tem uma diferença que, no caso, você abateu o frango, você matou o frango. Depois você vai depenar ele, né? Sei lá, tirar a pele, fazer alguma coisa. E a partir daí você tem um frango inteiro. Então, a diferença entre um frango abatido e um frango inteiro simplesmente é, vamos colocar que seja depenar. Então, eu tenho um frango inteiro. A partir daí eu posso partir para outras coisas. Eu posso, por exemplo, pegar esse mesmo frango abatido e transformar ele no peito, coxa, asa. Então, eu vou gerar vários produtos ao mesmo tempo. E aí, nesse caso, eu encaixo perfeitamente no conceito de produção conjunta. Nesse caso, devem ser informadas as quantidades de consumo efetivo de insumo no K292. Ou seja, nesse caso, quantos frangos abatidos eu utilizei, né? E as quantidades de produtos resultantes, K291, sem informar o registro 0210. No caso dele, é até mais previsível, né? Então, se eu mato um frango e eu vou fazer um peito, por exemplo, naturalmente vai ficar sobrando coxa, asa, né? Cabeça, uma série de coisas que eu, inclusive, posso utilizar aqui no meu processo produtivo, né? Eu posso revender essa mercadoria. Então, meio que, se eu tenho um frango abatido,
e eu não optei por fabricar o frango inteiro, eu vou ter um peito, 2 coxas, 2 asas, uma cabeça, um pescoço e assim sucessivamente. Nesse caso, já informou, né? Aí que ele vai falar agora da escrituração do RCPE, né? A escrituração fiscal digital do Registro de Controle da Produção do Estoque, o RCPE, bloco K, relativa à atividade de abate de aves e à preparação de produtos de carne deve ser efetuada da seguinte forma. Agora ele vai dar aqui o passo a passo para o cara, a receita de bolo. Que é o seguinte, primeiro passo. O primeiro processo é o abate do frango vivo, onde o insumo é o frango vivo, aí ele vai usar o K235 e 0210. E o produto resultante é o produto em processo frango abatido, lá no K230 0200. Ou seja, nem tudo são flores, né? Nem tudo é, então aqui é só produção conjunta e acabou. Não, você vai ter que analisar qual a natureza da operação que você está fazendo. Então, nesse caso, apesar de eu ter muitas atividades de produção conjunta, eu tenho um primeiro passo, que é o abate do frango, que é uma produção normal, K230 e 35, inclusive com lista técnica, né? Nesse caso vai entrar um frango vivo e vai sair do outro lado um frango abatido. Então, minha lista técnica vai ter apenas um produto. Mas note que aqui eu não vou lançar como produção conjunta. Por quê? Eu não mato um frango abatido e nasce... Eu não bato um frango vivo e nasce um frango inteiro e um peito de frango, né? Nasce apenas um frango abatido. O segundo passo. No segundo processo se inicia a produção conjunta, com a preparação de produtos de carne, onde o insumo é o frango abatido. E os produtos resultantes são frango inteiro, peito, coxa, asas, etc. Onde que eu vou informar no K291 e no 0200. Cada produto resultante deve ser informado em um registro K291 distinto, ou seja, um registro para cada um deles. Abaixo do registro K290, correspondente à mesma ordem de produção. Então, sai aqui do abate do frango vivo, tem aqui o frango abatido. Joga o frango abatido aqui como insumo e sai do outro lado os outros produtos, né? Seja o frango inteiro, peito, coxa, asa, pescoço, moela, etc. E aí, depois ele aponta aqui pra gente, podemos ter ainda a geração de subprodutos. A quantidade gerada de subprodutos não é escriturada no registro K290. Então, digamos, por exemplo, o que a gente poderia ter aqui de subproduto? De repente, pelanca de galinha, que ele ia jogar fora, só que ele acaba vendendo para o pessoal cozinhar para dar para cachorro comer, alguma coisa assim. Então, nesse caso, ele tem um subproduto. Ele não tem a finalidade, né? O frigorífico não tem, o abatedouro de frango não tem o objetivo, não tem a intenção de fabricar pelanca de galinha. Mas, no entanto, isso acaba saindo no processo de produtivo dele e ele tem um aproveitamento econômico disso. Então, isso é considerado como subproduto. Sendo subproduto, ele não vai colocar isso lá no registro K290 dele, certo? No K291. Próxima questão 16.5.1.39. Essa questão aqui é interessante. Nossa atividade é frigorífico de bovinos e temos dúvidas de como estruturar corretamente as fichas técnicas. Ou seja, ele já começou errado aqui, né? Atravessado, porque a gente já sabe que produção conjunta não tem ficha técnica. Mas vamos analisar tudo isso aqui. Compramos o boi vivo a rendimento dos produtores. A nota do produtor não contém o peso do boi vivo e nem pesamos quando da entrada dos animais da empresa, tendo que comprar o boi por unidade. Após o abate, temos o peso da carcaça do boi, que é o início do nosso processo. Entrada no estoque de matéria-prima, carcaça de boi. Então, ele entende que o processo dele começa a partir da carcaça do boi. Nossa dúvida é se posso considerar a matéria-prima inicial carcaça, nota do produtor, ou se preciso informar que se inicia no boi vivo, nossa nota com peso da carcaça. E aí a observação, a contranota, né, que é uma situação específica para quem trabalha com produtor rural, para produtor rural, é emitida com os pesos de carcaça. Tá? Então ele recebe a nota do produtor, emite a contranota dele, nessa contranota vai o peso da carcaça do boi. Resposta do fisco. A atividade econômica, aí ele dá o CNAE, né, 10.11.201, frigorífico, abate de bovinos, compreende os processos de abate e a produção de carne verde, congelada e frigorificada de bovinos em carcaças ou em pedaços, ou em peças. Portanto, o processo produtivo se inicia com um abate, onde o insumo é o boi vivo e o produto resultante é a carcaça, e de onde se originam também os subprodutos. Aí tem couros, peles sem curtir, dentes e etc. Depois a gente tem, conforme o conceito existente no guia prático, a matéria-prima é aquela mercadoria que não é originada do processo produtivo, ou seja, é adquirida ou recebida de terceiros. O frigorífico
não adquire ou recebe carcaças, e sim boi vivo, cuja unidade é medida em quilos ou arroba. A escrituração da sua entrada no estabelecimento é efetuada no bloco C, registro C100, 670 NFE. Já a carcaça é resultante do processo produtivo e deve ser classificada no registro 0200 como produto em processo, tipo 03, pois pode ser consumida em outra fase da produção, tendo como produtos resultantes as peças de carne como produto acabado, tipo 04, que pode ser vendido. Ou seja, eu tenho lá o boi vivo, vai virar a carcaça, e dessa carcaça eu gero os produtos tipo 04, que são os produtos acabados. Filé, costela, os pedaços de carne lá que eu posso utilizar. A produção das peças de carne a partir da carcaça é processo de produção conjunta, informada por meio do registro K290. A produção que aumenta o estoque é informada no registro K291. Então, o que eu informo no K291 vai lá para o meu estoque, que eu vou depois informar no final do mês no registro K200, né? Então, o processo dele inicia no boi vivo, não na carcaça do boi, tá? Ele recebe a nota com o boi vivo, então daí ele faz um processo produtivo para gerar a carcaça do boi, que é muito parecido com o que a gente vê aqui no caso do frango, né? Então ele vai abater o boi e a partir daí ele deixa de ter um boi vivo e passa a ter uma carcaça. Então isso é um processo produtivo natural. Eu não tenho dois insumos gerados a partir daí, eu tenho um insumo só, que é a carcaça. Sendo assim, K230 e 35, né? Ele não cita aqui, mas fica óbvio. E, por fim, a nossa última questão de hoje, questão 16.1.18. Essa questão diz o seguinte: os abatedouros e frigoríficos na industrialização desmontam o animal no abate. Um boi vivo equivale a uma quantidade de carne. Tem-se a seguinte sequência de processamento: o boi vivo se transforma em uma carcaça inteira, a carcaça inteira é dividida então em dianteiro, traseiro e costela. Cada parte, então, resulta em peças de carne, costela minga, coxão mole, picanha, fraldinha. E, por fim, essas peças podem se transformar em carne moída. É um outro estágio ainda do processo. É um processo complexo, cheio de perdas e difícil de mensurar peça a peça. Como informar na FD-ICMS-PI, especificamente no registro 0200? Essa questão, essa dúvida do contribuinte aqui. A resposta do fisco. Inclusive, a gente vai usar essa questão aqui. A gente vai executar ela no PVA, para vocês terem uma noção de como é que a gente escrituraria ela, certo? Nesse caso, existem os seguintes processos, né? Primeiro, processo que resulta a carcaça, que é um produto em processo, tipo 03, utilizando como insumo um boi vivo. Note que ele fala o que precisa fazer, mas não fala o como. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como que é esse processo. Para eu gerar a carcaça, ele fala que eu preciso de um boi vivo. Onde que eu vou fazer isso? No K230 e K235. Então vamos fazer isso aqui no nosso PVA. Vou entrar aqui. Vou lá no registro K230. Tem até alguma coisa lançada aqui. Vou apagar. E vou deixar só um. Então aqui eu estou produzindo. Eu tenho um boi vivo. Eu quero, na verdade, a carcaça inteira. Aqui. Carcaça inteira. Então, digamos que eu matei lá 10 bois para fazer 10 carcaças inteiras. Salvar aqui. E agora, quais são os insumos que eu tenho para gerar essa carcaça inteira? Eu vou apagar isso aqui. Eu tenho um único insumo, que é o boi vivo. Então, entra boi vivo, sai carcaça inteira. Vou entrar aqui com 10 bois vivos para sair a carcaça inteira. Só que tem um detalhe. Vamos ver? Aqui, ó, no boi vivo, se eu vir aqui no 0200, eu vou ver que a unidade de medida dele é a unidade. Então, eu compro o boi a unidade. Certo? Porém, quando eu dou a saída na carcaça inteira, eu estou dando ela como quilo. Tá? Aqui está uma comunidade também. Então vamos alterar isso aqui, certo? Vou entrar aqui na carcaça inteira e vou alterar para quilo. Quilograma. Pronto. Salvei. Então, dei entrada em 10 bois vivos e saiu carcaça inteira. Só que aqui eu não vou mensurar em unidades. Eu vou mensurar em quilos. Então, digamos aí... Me perdoem aí os donos de frigoríficos, tá? Não sou muito bom disso, mas digamos que cada boi tem em torno de 250 quilos. Não sei se é mais ou se é menos, enfim. E eu vou multiplicar isso por 10, né? Que foi, a grosso modo, né? Cada boi vai ter um peso diferente. Então eu terei 2.500 quilos. Para não ficar muito assim redondinho, eu vou botar 2.567 quilos de carcaça inteira. Eu tenho aqui. Ok. Então, note que eu entrei com a unidade de medida, que foi o boi inteiro, e estou saindo com outra unidade de medida, que é a unidade de medida da carcaça inteira. Isso é bem importante a gente ter em mente. Tá? Vou fechar aqui meu processo produtivo. Então, matei a fase 1, né? Matei o boi, matei a fase 1 do meu processo produtivo.
Vamos voltar aqui. Passo 2. Processo que resulta o dianteiro, traseiro e a costela, que são produtos em processo, tipo 03 também, tá? Então, outro produto em processo. Ou produtos acabados, tipo 04. Então, se o frigorífico ele simplesmente mata o boi, abate ele e divide em dianteiro, traseiro e costela e vende isso para outros frigoríficos ou para açougues, então ele pode considerar que esse é o produto acabado dele, produto tipo 04, certo? Se não, se ele ainda vai processar mais esse dianteiro, traseiro e costela, ele vai considerar como tipo 03. No nosso caso, eu vou considerar como tipo 03 para a gente continuar a brincadeira aqui. Então, vamos lá. Agora eu estou indo para outro processo produtivo. Que processo produtivo é esse? Agora é uma produção conjunta. Então, eu vou aqui no caso 90, vou dar entrada. Não vou trabalhar com ordem de produção, não. Vou deixar aqui sem ordem de produção. Pronto. Vou lá no K292, é o meu insumo. Qual é o meu insumo? Carcaça inteira. Então, vou lançar aqui, carcaça inteira. Quantidade consumida. Então, vou lançar aqui que eu consumi 2.567 kg de carcaça inteira. E vai sair do outro lado também em quilos. Vou apagar esses aqui que eu informei. E vai sair o quê? Vai sair dianteira. Vou colocar aqui uma quantidade de quilos. Vamos fazer um cálculo aqui. Vamos botar 500. Vou botar aqui 1.000 quilos. 1.000 quilos aqui. Traseiro, vou botar 1.000 quilos também. Traseiro, 1.000 quilos. E o que sobrou, eu vou lançar aqui na costela. Eu posso ter perda também nesse processo, né? Tal, enfim. Mas vamos considerar que não tivemos perda aqui. 567 quilos. Então, os 2.567 quilos estão aqui. E poderia não sair 2.567 quilos. Poderia sair, por exemplo, sei lá, 500 quilos aqui. Né? E essa diferença entre o que entrou de insumo e o que saiu, como é que eu mensuro isso? Aí eu posso lançar, né, por conta dos subprodutos. A gordura que eu tirei, a pele que eu tirei do animal, né, os dentes, sei lá. Eu posso colocar tudo isso aqui. Então, beleza. Agora eu tenho um insumo, que foi a carcaça inteira, e eu gerei 3 coprodutos, tá? Que são esses aqui. Que eu posso classificar como produto acabado, ou seja, já posso vender ele, ou não, ainda vou processar mais. Então, a cada um desses produtos vai gerar outra produção conjunta, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Terceiro passo. Processo que resulta as peças de carne, que são produtos acabados, tipo 04, se forem vendidos, ou produtos em processo tipo 03, se forem consumidos em outra fase de produção, utilizando como insumo os produtos resultantes citados na linha anterior. Então, ou seja, o que eu gerei aqui, dianteiro, traseiro e costela, vão ser agora os insumos para eu gerar as carnes, né, que são os cortes mais refinados. Então, vou fazer isso aqui também. Vou aqui no K290, vamos gerar uma outra ordem de produção, tá? Eu tenho duas aqui. Vou gerar o K292, vou dar entrada aqui no dianteiro. Quanto? 1.000 quilos, né? Salvei. E aqui na produção conjunta, eu vou buscar os produtos que eu gero a partir do dianteiro. Que eu não sei dizer, mas eu vou chutar alguns aqui. Se eu errar, me perdoem. Então, tem costela, vou deixar para costela mesmo. Vamos dizer que a fraldinha vem de lá do dianteiro. Então, eu gerei 500 kg de fraldinha. E não sei se boi também tem peito, mas vamos dizer que tenha. Eu vou criar aqui um produto chamado peito. Vou colocar como tipo 04, unidade de medida em quilos, né? Aqui, 04, muito acabado. Eu vou colocar um NCM qualquer aqui. Tipo 0,9090, pronto. E vou alocar ele lá no meu registro K290. Devo ser aqui. Pronto, então fraldinha e peito 500 kg também. Salvei aqui. Fazer o processo de validação para ver se vai dar algum conflito pelo fato de eu estar utilizando dois registros K290. Eu acredito que não. Ó, mas já apareceu um erro aqui. Vamos ver o que é que está acontecendo. Pronto, ele está informando que eu lancei algum produto aqui que não é tipo 03 ou 04. Vamos ver que produto é esse. Lá no
Como é que está informado? Vamos buscar. Está como matéria-prima. Não pode ser matéria-prima, né? Já que eu gerei dentro do meu próprio processo, da minha planta. Então ele vai ser um produto em processo. Salvar aqui. Pronto. Então agora resolvido aqui o nosso problema. Próximo passo. A gente vai agora pegar o traseiro. Então já lancei o dianteiro. Vamos lançar agora o traseiro. É outra ordem de produção, tá? Ou pelo menos outro registro. Note que eu não estou preenchendo nada, eu estou deixando em branco aqui. Por que está em branco? Porque eu não estou trabalhando com ordem de produção, estou trabalhando com a produção do mês. No entanto, eu estou gerando produtos diferentes. Agora, eu vou gerar aqui o traseiro, né? A gente já pegou o dianteiro, então vou pegar o traseiro agora. Vou colocar aqui 1000 quilos também. Ok. E o que mais que a gente tem? O que é que eu estou gerando a partir daqui? Vamos chutar aqui mais alguns produtos. Vou colocar colchão mole, 500 quilos. E vou colocar também a picanha, 500 quilos. Pronto. E agora eu vou trazer a costela. Então deixo mais uma vez em branco. Vou para cá. Vou entrar como insumo a costela, que foi 567 quilos. Não, a gente deixou 500 quilos. Vou botar 500 quilos. Salvar. E como produto, a gente tem essa costela minga aqui, 250 quilos. E eu vou criar um outro produto aqui para a gente adicionar. Não sei também se tá certo, mas enfim. Vou chamar de chupa-molho. Eu sei que é uma carne que tem bastante osso. Então, se não for, me perdoe. Tipo do item aqui vai ser 04, tá? Já é um produto acabado. Salvar. Voltar lá no bloco K. K290. No último item aqui. E vou adicionar. Aí, tá aqui uma boa questão. Será que o fato de eu ter só um insumo, só um produto gerado, vai dar um erro? Porque se eu tenho um insumo e gero apenas um produto acabado, isso aqui seria um erro. Não deveria estar usando o K290, deveria estar usando o K235. Aí eu fiquei com curiosidade agora. Será que ele vai usar como erro? Tem que ter pelo menos 2 produtos? Vamos verificar isso. Gerando aqui. Ó, apareceu um erro aqui. Ah, tá. Ele só está apresentando como erro chupa-molho, né? Que eu não coloquei lá em nenhum lugar. Então, ou seja, o PVA não vai validar esse tipo de coisa. Digamos que você esqueceu de lançar um produto aqui lá da sua produção. Esqueceu de lançar o chupa-molho. Então vai ficar sem lançar, certo? O PVA não vai alertar você sobre isso. 17, chupa-molho, 250 quilos. Ok? Salvar aqui. Validar. E foi, tá feito. Beleza. Depois a gente tem, ó. A gente acabou de passar por esse processo, né? O terceiro. Agora o D. Processo que resulta carne moída, que é um produto acabado, tipo 04. Pois é, vendido. Ok. Então, note o seguinte. A gente acabou de produzir. A gente pegou o boi vivo, que era a matéria-prima, tipo 01. Transformamos na carcaça inteira, tipo 03. Depois a gente pegou essa carcaça inteira e transformou em dianteiro, traseiro e costela, tipo 03 também. Depois a gente pegou esses tipo 03 e transformou nas peças de carne, que foi tipo 04. Eu lancei todos como tipo 04, ou seja, produto para vender já. E depois a gente tem a chamada carne moída, que é simplesmente pegar essas peças de carne, passar no moedor e eu tenho carne moída do outro lado. Nesse caso, como é que eu trabalho aqui, né? Eu tenho eu tenho alguns produtos acabados que eu estou utilizando para fazer o meu produto carne moída. Como que eu vou escriturar, nesse caso aqui, o meu SPED fiscal? Eu entendo que eu escrituraria aqui a carne moída como um um processo normal. Porque, afinal de contas, eu não vou pegar um pedaço de carne aqui e vai sair 2 ou 3 tipos de carne moída. Vai sair um tipo de carne moída só, carne moída, carne moída. Então, note que nesse finalzinho do processo, eu volto ao registro K230 e K235. Não faz mais sentido aqui eu usar produção conjunta. Porque eu posso, inclusive, entrar com vários insumos. Um pedacinho de picanha, um pedacinho de fraldinha, um pedacinho de filé. E posso sair do outro lado com a carne moída aí super misturada. Mas não tenho como fazer o contrário. Tipo, passar carne moída de fraldinha de um lado e sair do outro lado, carne de fraldinha de um lado e sair do outro lado carne moída de picanha, de filé, de peito.
né? Isso não tem como acontecer. Portanto, esse processo aqui, o 4, ele não é um processo de produção conjunta. Portanto, eu não vou escriturar no caso 290 e filhos. Vou escriturar no caso 230 e 35. Então, vamos lá fazer isso agora. Fechar aqui nosso processo. Coloco o K, vou lá no K230. Cadê você? Aqui. Pronto. E agora eu vou gerar aqui minha carne moída. Inclusive eu não cadastrei ela, mas tudo bem. Vou gerar aqui. Produto produzido. Não está aqui a carne moída, vou cadastrar. 18. Carne moída. E aqui eu vou colocar como quilo. Tipo 04. Tipo 06, 90, 90. Outra coisa que eu queria falar. Notem, a gente pode pegar até por essa tabelinha aqui. Quais são os produtos que eu vou usar aqui como insumo, né, para fazer a carne moída? Eu posso usar o cupim. Inclusive eu não lancei lá no meu processo produtivo, né? Fraldinha, picanha, coxão mole. Essa costela, acho que não faria muito sentido. Chupamole também não. Mas enfim, digamos que eu uso coxão mole, picanha, fraldinha e cupim para fazer a carne moída. Note que todos esses produtos aqui, ó, são tipo 04. Todos eles. Eu posso utilizar esses produtos para mais uma fase de produção e gerar outro produto acabado? Posso. Por quê? Nesse caso aqui, vai valer a predominância. Então, no caso desse frigorífico, ele vende muito mais esses cortes de carne do que ele usa para fazer carne moída. Então, fazer carne moída você põe um pedaço pequeno da produção dele. Então, ele vende muito mais para o consumidor os cortes de carne do que ele produz carne moída. Então, por isso ele vai colocar como tipo 04. O que não impede de eu utilizar esses cortes de carne na produção da minha carne moída, certo? E não impede também a minha carne moída de ser considerada também como um produto acabado depois. Então, vou salvar aqui, carne moída. Eu vou gerar 100 kg de carne moída. Ok? E vou usar como insumo. Eu vou lançar aqui. Aí eu tenho que lançar a data, né? Quando foi que entrou esse insumo. Dia 10 de abril de 2020. Código do insumo. Então eu vou lançar um pouquinho de cupim aqui. Botar 30 kg de cupim. Vou colocar aqui dia 10 de 4 de 2020. Vou colocar mais 20 kg de peito. E vou colocar mais 50 kg aqui de... Cadê? Picanha. 10 de abril de 2020. Opa. Que eu vou lançar mais 50 quilos. Salvei. Pronto. Vai sair do meu outro lado lá. Como o processo é apenas moer a carne, né? Teoricamente, o que entra é a mesma coisa que sai. Tem sempre aquela perda que fica presa lá na máquina e tal, mas vamos desconsiderar isso aqui no momento. Então, lancei aqui. Tá tudo certinho com a minha escrituração. E aí ele vai prosseguindo. Os produtos resultantes referidos a linhas B e C, que são B e C. B é quando eu transformo, né, no dianteiro, traseiro na costela. E o C são as peças de carne. Devem ter uma única classificação no 0200. Ou 03 ou 04. Foi aquilo que eu falei para vocês. Qual vai definir com base no quê? Com base no que você mais faz. E esta deve ser permanente nos diversos períodos de apuração. Ou seja, não pode mudar. Esse mês eu vendi mais do que eu produzi. Então, eu vou colocar como 04. No outro mês eu produzi mais do que eu vendi. Então, eu vou botar como 03. Não. Você vai escolher uma escolha e essa vai ser daí para frente sempre o tipo do produto. Tá? Para efetuar essa classificação, orientamos que se utilize a preponderância da destinação. O que é a preponderância da destinação? É qual a finalidade que você mais utiliza o produto. Então, se você mais revende mais do que produz, vai colocar como revenda. A produção de dianteiro, traseiro e costela a partir da carcaça inteira é classificada como produção conjunta. Então, ele vai começando a explicar aqui. Nesse caso, não há consumo específico a ser preenchido e utiliza-se o registro K292 para apontar o consumo de insumo carcaça inteira. E o registro K291 para apontar os itens produzidos, inteiro, dianteiro, traseiro e costela. A produção de peças de carne a partir do dianteiro também é classificada como produção conjunta. Deve-se informar um novo registro K290, utilizando-se os registros K291 para indicar as peças de carne produzida e o K292 para indicar o dianteiro como insumo consumido. Tá? Então, dou um exemplo genérico aqui. Depois, a produção de peças de carne a partir do traseiro e da costela deve seguir o mesmo modelo, com um novo registro K290 indicando o traseiro como insumo e as peças de carne correspondentes produzidas, e um novo K290 indicando a costela como insumo e as peças de carne
correspondentes produzidas. Então, cada um no seu quadrado, né? Cada tipo, traseiro, dianteiro e a costela vai ter a sua própria ordem de produção, digamos assim. E aí, ó, ele pulou, né? Esqueceu, comeu aqui a parte da produção da carne moída, mas eu trouxe para vocês, acabei de explicar. Não se deve preencher o consumo específico, registro 0210, nos casos de produção conjunta. E com isso, a gente chega ao final da nossa aula. É uma aula bastante detalhada, aí, explicando para vocês todos os pormenores desses registros K290 e K295. 295 o quê? K290, K291 e K292, certo? E aí eu vou começar a me despedir de vocês aqui. A Valéria chegou aqui, deu boa tarde, o som e imagem tá ok, o Marco Lages também, boa tarde. Onde estão as aulas do começo da série? As aulas do começo da série, Marcos, elas estão abaixo do vídeo, tem um link aqui. Essas aulas, e a Zineide também. Zineide deu Lages, deu boa tarde, deve ser parentes dos dois, né? Marcos Lages e Zineide Lages. Boa tarde a vocês dois. Então, aqui embaixo do vídeo tem um link. Essas aulas que eu ministro para vocês toda semana, né, gratuitamente, na verdade elas fazem parte de um produto meu chamado spqf.club. Atualmente a gente já tem mais de 80 horas de conteúdo gravado. Então, para você pegar a série desde o iniciozinho, clica no botão abaixo, você vai para uma página onde eu explico o que é o spqf.club, o que é que você ganha ao assinar, quanto custa, tem todas as informações lá. Vai lá, dá uma olhada. Tem, assim como se você viu essa aula e gostou dessa aula, tem mais 80 horas disso lá no nosso clube, certo? Então, eu vou me despedindo de vocês aqui agora. Se gostou dessa aula, deixa o like, compartilha com as pessoas que você acha que precisam saber disso também. Lembrando sempre que amanhã, né, quarta-feira à noite, às 20 horas, tem a aula do professor José Wilson Amorim, do canal ICMS ao vivo. Aqui embaixo tem um link para você se inscrever e participar das aulas dele. Assina o nosso canal, ativa o sininho, porque todo dia de manhã a gente libera um vídeo novo, um videozinho curto com a dica sobre o SPED fiscal, para você estar sempre ligado, antenado, sempre por dentro das novidades aí, certo? Com isso, eu vou me despedindo de vocês e espero encontrá-los novamente na nossa próxima aula, nossa aula 68. Estamos chegando pertinho aí de concluir os estudos do bloco K. Da partir daí é só bloco 1 e bloco 9 e acabou os nossos estudos, certo? Então, um abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.